Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para a gente falar hoje sobre os números irracionais, só que o nosso foco hoje vai ser a reta numerada, beleza? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos localizar na reta alguns números irracionais, ok? Localizando esses, você vai ver como é que se faz, você vai aprender a fazer e vai conseguir localizar qualquer número irracional numa reta numerada, beleza? Os números que eu escolhi para a gente trabalhar hoje foi raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 7 e essa letra grega aqui. Olha só que número é esse. Esse é o famoso número π, beleza? É o que a gente vai trabalhar. Para começar, eu fiz aqui uma reta numa escala normal, né, de 1 centímetro, beleza? E a minha reta ficou assim, ó. Eu escolhi apenas esses números. Eu tenho aqui o zero na origem. À direita do zero na minha reta numerada ficam os valores positivos, olha só, 1, 2 e 3. À esquerda do zero na minha reta numerada ficam os valores negativos, que são a parte oposta dos valores positivos, né? Eu tenho o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Como essa reta, a gente sabe que uma reta, ela contém todos os números, ok? Ela é infinita. Então, depois do número 3, eu vou colocar a reticências para dizer que essa reta ela é infinita no lado positivo e ela também é uma reta infinita aqui no meu lado oposto negativo. Então, aqui eu também vou colocar a reticências que indica isso, beleza? Agora o detalhe. Como eu quero localizar os números irracionais, eu vou fazer essa localização por aproximação de uma casa decimal. O que isso quer dizer? Essa minha reta, pessoal, ela está na escala normal de 1 centímetro, beleza? Só que, para me localizar esses números, ok? A partir de uma casa decimal, eu vou precisar fazer o seguinte, olha. Entre cada unidade dessa aqui, eu preciso dividir todo esse espaço aqui, ó, por exemplo, do 0 até o 1, do 1 ao 2, do 2 ao 3, eu preciso dividir esse espaço em 10 pedaços. Por que isso? Porque a gente sabe que 1 centímetro ele contém 10 decímetros, beleza? Eu vou até anotar aqui para vocês, olha só. 1 centímetro equivale a 10 decímetro, beleza? Isso aqui, ó. 1 centímetro é igual a 10 decímetros. Significa que dentro de 1 centímetro eu tenho 10 partes iguais e cada parte dessa é 1 decímetro. É isso que eu vou fazer aqui para que eu possa localizar esses números irracionais. Então, eu vou dar um zoom aqui na minha reta. Olha só como é que ela vai ficar. Olha só, eu dei um zoom aqui na minha reta, agora a minha reta ficou assim, ó. Eu tenho um espaço maior porque eu dei zoom, né? E entre esses espaços aqui, ó, entre todos eles, eu vou cortar esses pedaços em 10 pedaços iguais, beleza? Pode ser que não fique muito igualzinho, porque eu vou cortar aqui apenas no olhômetro mesmo, mas a gente vai considerar que cada medida seja exatamente igual à outra. Então a nossa reta vai ficar assim. Então olha só, a nossa reta ficou desse jeito aqui, vejam bem. Cada espaço desse foi cortado em 10 pedaços, porque cada centímetro contém 1 decímetro. E isso aqui é a unidade que eu uso para essa aproximação, ó. Olha só, qual é o valor aproximado da raiz quadrada de 2? É aproximadamente igual a 1,4. Como é que eu faço a leitura desse número? É 1,4 décimos. Então aqui eu tenho 4 decímetros, viu? Por isso que eu preciso cortar, ok, a minha reta. Ela não pode ser uma reta apenas de números inteiros, ó. Eu tenho os números inteiros aqui embaixo, mas eu preciso ter também os números decimais dentro deles, para que eu possa localizar esse pedaço aqui, beleza? Aí, olha só, a gente vai ver primeiro como é que eu determino esse valor aproximado aqui, olha só, dessas raízes. Vamos ver como é que faz isso? Então, olha só, a gente vai determinar aqui os valores aproximados de raízes não exatas. Primeiro, eu preciso lembrar de uma coisa muito importante. Para achar o valor da raiz, um valor aproximado, eu vou usar a operação inversa, né? A gente encontra a raiz usando a operação inversa, que é potência. Então, eu tenho o seguinte, pessoal, olha só.
Em relação à raiz, a operação inversa da raiz é uma operação que eu chamo de potência, beleza? Quando eu tenho esse tipo de raiz aqui, olha, que não tem ninguém nesse espaço, né? É o expoente 2 que ele fica... O expoente não, melhor dizendo. O índice é 2, é uma raiz quadrada, viu? O índice 2, ele não precisa aparecer. Então, quando a minha raiz é uma raiz quadrada, a operação inversa é uma potência elevado ao quadrado também, ok? E outro detalhe, isso aqui ao quadrado significa dizer que, como é que eu resolvo uma potência? É a base, ok? Isso aqui é transformado em um produto de multiplicação de mesma base. A minha base, que é essa letra A, que é a parte maior, ela vai ser desenvolvida na quantidade do expoente. Se o expoente é 2, essa base, que é a letra A, ela vai se repetir duas vezes, ó. Fator de multiplicação de mesma base, beleza? Então, quando eu quero resolver uma raiz, basta que eu pegue esse número A e multiplique ele por ele mesmo, certo? Não entendeu? Eu vou explicar aqui com números que fica mais fácil para você entender. Olha só. Por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 4. Como é que eu vou definir o valor dessa raiz quadrada de 4? Eu já sei que isso aqui, ó, é uma potência de mesma base. Então, olha só. Se a raiz é raiz quadrada, eu teria isso aqui, ó. Ok? E isso é igual a isso aqui, ok? Então, significa que a raiz quadrada de 4 pode ser determinada multiplicando o mesmo número duas vezes, ó. Ok? Eu preciso fazer uma multiplicação aqui, ó, de um número por ele mesmo, que esse resultado dessa multiplicação tem que dar esse valor, o que está dentro da raiz, certo? Então, olha só. A raiz quadrada de 4, ela pode ser definida por aproximação. Vamos supor que eu não sei a resposta, e aí eu vou fazer tentativas. Por exemplo, eu preciso pegar um número qualquer. O número 1, eu multiplico por quanto? Pelo próprio número 1. Por quê? Porque aqui, olha, eu estou usando a mesma letra. Significa que o número também é o mesmo. Então, eu coloco os números e faço a multiplicação. 1 vezes 1 é igual a 1. O resultado não é o valor da raiz, então não está correto. Eu preciso achar uma aproximação maior, porque o resultado deu menor. Então eu vou usar, por exemplo, o 2. 2 multiplicando 2 é igual a 4, ok? O resultado é igual à raiz, aí eu vou dizer o seguinte, ó, então a raiz quadrada de 4 vale 2, ok? Esse é o processo para a raiz exata. Agora, quando uma raiz não é exata, como é que eu faço? Vamos ver aqui, né? Chegando agora no nosso problema. Vamos resolver o nosso problema agora. Como é que eu vou determinar a raiz aproximada de 2? A primeira coisa que eu preciso fazer é verificar entre quais números essa raiz está localizada. Ó. Olha só. Eu já sei aqui em cima que 1 vezes 1 é 1. Então, se eu usar o 1, 1 vezes 1 dá 1. Não dá a raiz que eu quero. Então, isso aqui não é raiz de 2. Se eu aumentar esse número para 2, o que eu tenho? 2 vezes 2 é 4. Beleza? O 4 é maior que 2. Então, não pode ser 2 porque o resultado deu maior. Significa que essa raiz ela é um número entre 1 e 2, ó. A raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. É maior que 1 e menor que 2. Aí que vai entrar os valores aproximados, beleza? Então, o primeiro passo é a gente saber entre quais números essa raiz está localizada. Eu sei que a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Aí eu pego a aproximação. Tem que ser o número maior que 1 e menor que 2. Aí vai entrar os decimais, ó. Um número maior que 1 e menor que 2 pode ser 1,1, pode ser 1,2, 1,3, 1,4, assim por diante, ok? Até eu chegar aqui, ó, por exemplo, no último que seria 1,9, porque depois do 1,9 eu tenho 2, ok? Então essa raiz pode ser qualquer um desses valores. Para me determinar a raiz,
basta multiplicar esses números por eles mesmos, ok? A melhor aproximação de 2 é o resultado da raiz. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, a minha primeira aproximação, eu vou usar aqui, ó, 1,4. Aí eu tenho que fazer uma multiplicação, ó. Então eu vou fazer isso, ó. 1,4 vezes 1,4, ok? 1,4 vezes 1,4, e aí é multiplicar. 4 por 4 é 16, fica o 6 sobe 1. 1 vezes 4 é 4 e 1 é 5, ok? Multiplicando por 1, 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 1 é 1. E aí eu vou somar. 6, desce, né? 5 e 4 é 9, e 1 que sobrou é 1. Deu isso aqui. Eu preciso conferir os números após a vírgula, beleza? Como é que eu faço isso? Olha só, eu vou marcar da vírgula, fazer um chapeuzinho da vírgula para a direita, ó, assim, ó. E aqui também, como tem vírgula, faço um chapeuzinho da vírgula para a direita, ok? A quantidade de números que está embaixo do chapéu é a minha referência. Você vai perceber que eu tenho, ó, 2 números após a vírgula, ok? Então, nesse resultado, eu tenho que colocar a vírgula no espaço onde fique 2 números também para a direita após a vírgula, igual está aqui, ó, ok? Aí você vai pensar, se eu botar a vírgula aqui, fica 2 números à direita? Não, vai ficar só o 6 e é só um número. Então, se eu botar a vírgula aqui, fica 2 números à direita? Fica, vai ficar o 9 e o 6. Então, aqui é a vírgula. Resultado, 1,96, ok? Para mim tirar a dúvida, para me saber se essa é a melhor aproximação, porque vejam, deu 1,96. Então, essa raiz ela poderia ser 1,98 ou 1,99. Eu só vou saber disso se eu fizer a aproximação maior e verificar o resultado. Então, eu faço aqui, ó, 1,5 vezes 1,5. Fazendo essa aproximação de 1,5 por 1,5, eu vou ter isso aqui, ó. 5 vezes 5 é 25, fica o 5 vai 2. 1 vezes 5 é 5 e 2 é 7. 5 vezes 1 é 5, 1 vezes 1 é 1. Somando, 5 desce, 7 e 5 é 12, fica o 2 vai 1. 1 mais 1 é 2. Olha só, conferindo a vírgula, como é que eu vou conferir? Um chapeuzinho da vírgula para a direita, ó, da vírgula para a direita. Aqui também tem vírgula, um chapeuzinho da vírgula para a direita. Confere quantos números eu tenho após a vírgula. Eu tenho 1 e 2. Então, no resultado, eu também vou separar 2 números após a vírgula. Eu vou pensando, vejo que ela fica aqui, ó, ok? Esse número é 2,25. 2,25 é maior que 2, então não pode ser isso aqui, ó. Com certeza, então, o valor aproximado para a raiz quadrada de 2 é 1,4, ok? É o valor que mais se aproxima do resultado, ok? Lembrando que isso aqui é aproximado, nunca vai dar o valor exato, ok? Por isso que isso aqui é o número irracional, beleza? E para a raiz de 7, eu faço a mesma coisa, certo? Na raiz de 7, eu já tenho aqui, ó, que o resultado dessa raiz é 2,6, o resultado aproximado, viu? Eu não vou fazer a conta, porque a conta é a mesma, você já sabe como é que faz. Em relação à letra π, o valor desse π, a gente sabe que ele é um número irracional muito famoso, ok? E ele está valendo, ó, o valor aproximado dele é isso aqui, ó. O π aproximadamente vale 3,1415 e assim por diante. É um número decimal infinito e não periódico, por isso que ele é irracional, beleza? Porém, como a gente está usando a aproximação de uma casa decimal, eu vou encontrar aqui, ó, eu vou determinar que o π vale apenas 3,1, certo? Para que eu possa localizar melhor na reta. Bom, pessoal, agora que a gente já revisou como é que determina o valor aproximado de uma raiz, nós vamos localizar esses números irracionais na nossa reta numerada, beleza? Olha só, o primeiro valor que eu vou relacionar aqui, eu vou indicar a localização dele, melhor dizendo, é a raiz quadrada de 2. Aonde eu localizo a raiz quadrada de 2? Ela é aproximadamente igual a 1,4. Então, percebam que a raiz de 2 ela é maior que 1. Então, eu posso escrever assim, ó. 1, ele é menor que a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2, ela é menor que 2. Então, eu tenho
essa relação aqui, beleza? Significa que essa raiz está depois do número 1, então está para cá, ó, depois do número 1, e está antes do 2, ó, porque ela é menor que 2. Então ela não pode passar daqui, ó, ok? Ela é menor que 2, ela está nesse intervalo aqui, entre 1 e 2. Qual é a localização exata dela? Ela é 1,4. Então aqui eu tenho 1. Cada pontinho desse é o número decimal. Então, olha, nesse ponto primeiro é 1,1, no próximo 1,2, no próximo 1,3 e no próximo, bem aqui, ó, é 1,4. É aonde eu vou localizar aqui, ó, a minha raiz quadrada de 2. Beleza? Então é assim que eu localizo. A raiz quadrada de 7, onde é que ela está localizada? Eu posso criar também um intervalo aqui para essa raiz, olha só. Como essa raiz quadrada de 7 ela é 2,6, eu posso dizer que essa raiz ela é maior que 2, ok? Ela é maior que 2, então o número 2 ele é menor que a raiz quadrada de 7, porém a raiz quadrada de 7 ela é menor que 3. Raiz quadrada de 7 é menor que 3. Então eu tenho esse intervalo aqui para localizar a minha raiz, ó. Ela é maior que 2. Se ela é maior que 2, a raiz quadrada de 7 vai estar do 2 para frente, né? Ela é maior que 2. E ela é menor que 3. Então ela é antes do 3, ó. Então está nesse intervalo aqui, entre 2 e 3, beleza? E eu nem preciso fazer o intervalo para saber disso, ó, porque com o valor aproximado, eu já sei que ela é 2,6, então ela é maior que 2 e menor que 3, certo? Então eu tenho aqui o 2, ó, e esse 0,6 aqui, se eu tirar o 2 fica 0,6, é a sexta parte dessa reta, ó, que foi cortada do 2 até o 3, ó, ok? Então eu venho aqui, ó, eu tenho 2 e vou procurar os décimos até chegar no sexto, ó. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Bem aqui, ó. Então aqui é 2,6 e aqui fica localizada a minha raiz quadrada de 7. Beleza? Agora eu vou localizar o meu número irracional π. Eu coloquei ele aqui valendo como 3,1. Eu posso também, se eu quiser, criar um intervalo aqui para o nosso número π, beleza? Olha só, eu tenho o π. O nosso π, ele é o quê? Ele é maior que 3, né? Ele é 3,1. Se ele é maior que 3, ó, eu posso dizer que o 3 é menor que π. E o π, ele é menor que 4, né? O maior número inteiro após o 3 é o 4. Como o π é 3,1, π é menor que 4, beleza? E sem precisar de nenhuma relação dessas aqui, eu já sei que o π está entre 3 e 4, porque ele é 3,1, beleza? Se o π é 3,1, o π vai estar após o 3 apenas uma unidade de décimos aqui, ó. Então eu poderia colocar ele bem aqui, ó, ok? Então aqui, ó, é o meu número irracional π, beleza? E assim eu localizo os números na minha reta numerada. A parte negativa, eu posso fazer a mesma coisa. Olha só, se eu quiser localizar, então, o inverso da raiz quadrada de 2. Qual é o inverso da raiz quadrada de 2? Seria menos a raiz quadrada de 2, ok? Então eu tenho aqui, ó, como ela vale 1,4, eu preciso localizar aqui menos 1,4. Então eu tenho aqui, ó, o menos 1 aqui, menos 1,1, 1,2, 1,3 e 1,4 bem aqui, ó. Então aqui eu tenho menos raiz quadrada de 2. Da mesma forma eu localizo o oposto da raiz de 7, que é a menos raiz de 7. Como ela vale 2,2, o oposto é menos 2,2. Então eu tenho menos 2,1 e o próximo é o menos 2,2. Ok? Então aqui eu tenho a localização do menos raiz quadrada de 7. E o oposto do π é o menos π, ok? Como o π vale 3,1, o oposto é o menos 3,1. Seria o primeiro pontinho aqui, ó, o primeiro décimo, após o 3. Então aqui eu tenho, ó, menos π, beleza?
E é isso, pessoal. Esse é o estudo dos números irracionais na reta numerada, beleza? Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo.